Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Uniderp Pantanal. Começa agora mais uma edição do programa Entrevistando. E hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios ele, que é formado em Direito, Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Pública. Além disso, é agente tributário e deputado pelo Partido dos Trabalhadores, onde já está há 29 anos. O nosso bate-papo de hoje é com o deputado estadual Amarildo Cruz. Boa noite, deputado. Desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-lo. Boa noite, Cleiton. Satisfação é minha estar aqui com o seu público para nós fazermos esse bate-papo. Muito obrigado. Deputado, para começar, conta pra gente como foi sua trajetória até ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa e qual importância teve suas experiências anteriores para executar o trabalho que o senhor faz hoje? Olha, Cleiton, eu sou um funcionário público, né? Sou agente tributário concursado da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu prestei esse concurso com 18 anos de idade, fui o mais novo na época, no concurso de 1981, a assumir esse cargo no Estado através do concurso público. Eu sou originário do interior de São Paulo e, ao fazer o concurso, vim para o Mato Grosso do Sul. Trabalhei 7 anos na região de Bataguaçu, posteriormente em Campo Grande, onde estou até hoje. E, eventualmente, algumas outras regiões, mas sediado sempre aqui em Campo Grande. E a trajetória política, ela começou muito cedo, na verdade, né? Eu acho que a gente que já tem uma certa tendência de acompanhar e refletir sobre a sociedade, sobre o papel nosso, sobre cidadania, né, sobre as injustiças, todas essas coisas, na verdade, a indignação é a mãe de muita coisa, na verdade, né, faz com que você se posicione politicamente num primeiro momento. Eu não estou dizendo partidariamente, mas politicamente, na medida que você começa a mostrar claramente a sua insatisfação com injustiças, começa a mostrar claramente que você tem opiniões a dar sobre diversos assuntos, começa a se preocupar com o seu estado, com o seu país, com o seu município, com o dinheiro do imposto que você paga, enfim, com a educação, com a saúde. Isso tudo, quanto mais você intensifica essa discussão, logicamente que você começa a exercer uma militância política. E eu comecei a fazer isso muito cedo, acho que desde a época aquela época ainda era segundo grau que eu fazia, eu me lembro muito de um professor de história que eu tinha, e que a gente conversava muito, e ele foi uma pessoa que me influenciou muito, do ponto de vista político, de fazer todos esses questionamentos, né? Eu me lembro, só para dar um exemplo bem simples, olha que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas como que descobriu? Não tinha ninguém aqui antes? Eu nunca me conformava com isso, eu era muito novo, né? Não, tinha gente aqui, tinha os indígenas, esses sim, o povo originário, eu já sabia disso muito cedo. E fazendo isso sempre ao longo da minha vida e estudando, né, o concurso que eu prestei, outros concursos, a faculdade de Direito que eu fiz, eu era do movimento estudantil na faculdade de Direito da Alta Paulista, onde eu fiz o meu curso de Direito. Depois aqui em Campo Grande, quando mudei para cá, que fui fazer Ciências Contábeis na FUCMAT. O movimento sindical, eu ajudei a organizar o sindicato da minha categoria, o SINDAT, o Sindicato dos Agentes Tributários Estaduais, uma experiência muito importante do ponto de vista político da minha vida. Aliás, foi no exercício do mandato sindical, onde eu fui presidente, que eu acabei percebendo que eu era, na verdade, um funcionário público, mas que era muito mais político, muito mais homem público, na verdade. Mas sempre continuei estudando. O estudo, para mim, até hoje, leio muito, gosto muito de ler, procuro me informar. Eu acho que o estudo é fundamental, a gente está em sintonia com tudo que acontece no mundo, principalmente hoje, em que a tecnologia deixou o mundo desse tamanhozinho, pequenininho, na verdade. Então, essa trajetória toda, num determinado momento, com essa militância toda, me levou para dentro de um partido político, né? Para você ocupar espaço público, onde você tem opiniões a dar, onde você acha que você tem condições de influenciar, de influir no Brasil, você precisa estar dentro de um partido político. Não tem como você militar politicamente se você não estiver abrigado dentro de um partido. A não ser que você não queira disputar eleições. Mas eu sempre considerei, e eu sempre fui pela reforma do Estado. E a reforma do Estado, as eleições é fundamental, é um instrumento extremamente importante.
Então, em 1984 eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores e sou filiado ao PT até hoje. E toda essa minha trajetória, essa minha militância, ela foi fundamental, né, para que eu chegasse ao deputado. Eu sou deputado já no segundo mandato, né, mas tive uma longa militância, sempre ativa politicamente. No meu partido eu já fui presidente do diretório estadual, já fui vice-presidente, já fui tesoureiro, já fui secretário, sou membro do diretório, já fui da executiva, né, no governo do estado, quando nós governamos o estado por 8 anos, eu ocupei cargos importantes, superintendente de estado, presidente de empresa, secretário adjunto, e depois me elegi deputado estadual. Essa experiência ela é muito importante. O mandato que eu faço hoje, eu tenho convicção de que tudo que eu defendo é muito em função da experiência que eu tenho, de ter ocupado todos esses espaços e mais do que isso, de ter aprendido muito, de ter errado muito, de ter acertado muito, mas sempre de ter se dedicado muito. Eu gosto muito do que faço. Eu tenho orgulho de ser político. Eu acho que a política, embora muitas vezes a maioria das pessoas, que os políticos isso, aquilo, enfim, uma série de coisas, mas não tem mundo sem política. O pecado não é ser político, o pecado é o tipo de política que você faz. O tipo de política que eu faço me orgulha muito e eu gosto de ser político. O senhor comentou sobre sua entrada no PT. 29 anos, podemos dizer que é uma vida, né, inteira. E o PT é conhecido pela luta, pelas minorias, pela comunidade menos abastada. O senhor acredita que esse foi um dos motivos para o senhor se filiar e estar há tanto tempo no Partido dos Trabalhadores? Sem dúvida, eu diria que é um dos motivos mais importantes. Por exemplo, eu tenho uma militância forte na questão dos direitos humanos, principalmente com relação ao combate ao racismo. Eu, desde muito cedo, sempre tive isso para mim de uma forma muito clara. A gente precisa, ao debater a questão racial, a gente se encontrar com a história do nosso próprio país. E se encontrando, a gente fazer reflexões importantíssimas, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, que façam com que nós, principalmente hoje, ocupando um cargo público, eu como deputado, tenhamos condições de discutir e implementar políticas públicas que possam interferir, né, na diminuição desses problemas. Eu tenho clareza com relação a isso. Outra, combate à miséria, combate aos excluídos. E eu tenho orgulho também, o PT, com todas as deficiências e dificuldades, nós conseguimos mudar muito o Brasil nesses últimos 12 anos no comando do governo federal. É indiscutível, são os números que representam isso, não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando, sou suspeito até para dizer, mas são os números. E eu sou a favor, aliás, eu defendo que nós temos que avançar mais ainda, né? Nós perdemos muito tempo, o Brasil é um país que está muito atrasado no que tange ao seu desenvolvimento. O Brasil era para ter passado por esse boom de desenvolvimento que passa hoje há 30, 40 anos atrás. Acontece que nós tivemos governantes no Brasil que muitas vezes defenderam políticas que interessavam muito mais lá fora do que aqui dentro, do que ao nosso povo. Políticas que foram implementadas que, na verdade, contemplavam muito mais interesses de norte-americanos, de europeus, do que de brasileiros. Nós mudamos essa lógica e provamos que é possível, olhando para o Brasil, você desenvolver e dar dignidade ao nosso povo. Então, isso, lógico que, como eu sempre defendi essas bandeiras, eu achei no PT um partido que defendia aquelas coisas que eu pensava. Lógico que tem seus equívocos, todo partido tem seus problemas e suas contradições, mas eu afirmo com tranquilidade que na maioria das coisas que eu penso e que eu defendo, o partido ainda abriga grande parte dos meus sonhos. E, deputado, como funciona o dia a dia de um parlamentar? Compromissos, viagens, como é o dia a dia do deputado Amarildo Cruz? Olha, Cleiton, essa sua pergunta é muito importante. Nós temos 24 deputados na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, como nós temos no Congresso Nacional, na Câmara Federal, 513 deputados. A gente precisa ver como que é cada um. Muitas vezes as pessoas falam, político é tudo a mesma coisa. Não é verdade. Não é verdade. Estou dizendo que eu sou melhor ou pior que ninguém. Estou dizendo que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Assim como numa família os filhos são diferentes, numa Assembleia também os deputados são diferentes uns dos outros. Então, eu acho que é muito a opção de trabalho que cada um faz, como que cada um quer fazer o seu mandato. Eu trabalho muito,
Eu sou muito dedicado, eu sou muito compenetrado, a equipe que trabalha comigo sabe disso, eu exijo muito, porque eu exijo muito de mim e, consequentemente, daqueles que estão comigo. De manhã até à noite, todos os dias, final de semana, muitas vezes eu sacrifico férias. Agora, por exemplo, durante o recesso no meio do ano, como nós estamos tocando essa CPI da saúde, nós não tiramos férias, nós ficamos tocando, fazendo o trabalho que nós tínhamos que fazer. Então, assim, a minha opção, o meu mandato tem essa característica. Nós viajamos muito, nós andamos muito, participamos de seminários, de discussões, de reuniões, todos os dias. Não são todos que fazem isso. Se você for analisar e investigar, você vai ver praticamente que, sem querer nominar ninguém, mas tem muitos deputados, ou senadores, não, vereadores, em tudo quanto é lugar tem isso. Tem alguns que nem em sessão aparecem, tem muitos que passam 4 anos sem sequer apresentar um projeto que seja de resolução, não precisa ser nem de lei, sem defender numa tribuna as suas convicções. É a opção de cada um. A minha forma de fazer política é diferente. Meu mandato é extremamente atuante, ativo. Eu tenho muitos projetos de leis em andamento, tenho leis aprovadas, muitas resoluções, faço requerimento ao Executivo, ao Judiciário, questiono as coisas, questiono as regras do próprio Legislativo e faço muito trabalho de base. Essa é uma característica do PT. O PT tem uma militância muito exigente e a gente faz um sacrifício muito grande e de estar praticamente... Eu não passo um ano sem visitar os 79 municípios. Lógico que alguns mais do que outros. A sua base eleitoral, essas coisas todas, você sempre está num contato maior. Mas nós viajamos muito, muito. A média alta de toda semana, saímos na quinta, voltamos no sábado, às vezes no domingo, e o restante em Campo Grande, na capital, também trabalhando, fazendo isso com satisfação. E como o senhor já citou, CPI da saúde, eu acredito que é impossível conversar com o deputado Amarildo Cruz sem citar esse assunto. Para quem não sabe, o deputado foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi instaurada para investigar possíveis irregularidades nos repasses do Sistema Único de Saúde aqui no Estado. Deputado, conta para a gente como foi presidir essa comissão e de todos os itens abordados que a gente já conhece, GISA, Hospital Universitário, Hospital do Câncer, existe algum que te chamou mais atenção em todo o processo de investigação? Olha, Cleiton, vários aspectos, na verdade. Eu sou da área do direito, da área de humanas, enfim, e de repente me deparei com a responsabilidade de fazer uma investigação na área de biológicas, na área que mexe com uma coisa tão sensível e importante para nós, que é a saúde de todos nós. Mas, devido a uma série de irregularidades que vieram à tona aqui no Estado, a Assembleia viu por bem a necessidade premente de instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para poder investigar também tudo o que acontece sobre a saúde aqui no nosso Estado. E acho que foi uma experiência extremamente importante. Me dediquei, trabalhamos muito com uma equipe competente, conseguimos ir a fundo em todos os aspectos. Com certeza absoluta, aquilo que nós entregamos no relatório mostrou claramente um retrato do que acontece hoje na saúde do Estado do Mato Grosso do Sul. Nós estivemos em 11 municípios fazendo investigações, nós ouvimos mais de 150 pessoas, nós solicitamos mais de 500 documentos que foram requeridos pela comissão. Nós andamos e visitamos várias unidades de saúde no Estado. E dos pontos mais importantes que nós levantamos, 2 para mim são fundamentais. Primeiro, a situação da falta de médicos e o não cumprimento por uma boa parte dos médicos dos plantões que tem que fazer nas unidades de saúde. Acho isso um absurdo, um descaso. Não estou aqui, respeito muito, tenho grandes amigos médicos, respeito essa classe pelo valor que ela tem. Por si só, a importância dela é explícita para a sociedade, tanto que a sociedade ela idolatra, ela respeita muito os médicos. Doutor, às vezes o sujeito não fez nem doutorado, mas todo mundo chama um médico de doutor. Mas, na prática, a gente percebeu que tem muita coisa equivocada. Primeiro, a falta de médicos. Lugares no nosso estado em que o prefeito oferecendo um salário 20, 30 mil reais, não consegue levar um médico. E além disso,
Olha, as condições, faltam as condições, tudo bem que faltam as condições, mas as condições mínimas hoje, elas já existem praticamente em todos os municípios, eu diria do Brasil. Porque você tem unidade básica de saúde, você tem posto de saúde praticamente em todos os municípios. Aqui no Mato Grosso do Sul, andando e fazendo essa investigação, nós percebemos que vários municípios têm instalações novas, algumas ainda que não foram nem inauguradas, novíssimas de unidades básicas de saúde, só não tem um médico. Então, mas eu acho que essa questão, por exemplo, do governo federal ter tomado uma atitude no sentido de trazer médicos, mesmo que sejam estrangeiros, acho louvável. Acho louvável porque é uma ação no sentido de tentar resolver um problema crônico. Em primeiro lugar, está se fazendo concretamente alguma coisa. Segundo, é uma ação que já foi feita em vários países. Na Europa, vários países já levaram médicos em outros momentos. Eu me lembro, na década de 80, eu tinha alguns amigos médicos e dentistas que iam para Portugal, porque Portugal estava chamando esses profissionais que precisavam naquela época. E eles foram lá, muitos se estabeleceram, estão lá até hoje. Estados Unidos já fez isso. Qual o problema de nós fazermos isso? O médico cubano. Cuba é uma referência em medicina no mundo. A medicina mais avançada no mundo está em Cuba. Então, quer dizer, nós estamos trazendo para cá o que há de mais importante, de melhor no mercado mundial. E mais do que isso, Cleiton, nós estamos trazendo, o governo está trazendo para o lugar daqueles, para ir para aqueles lugares que os médicos brasileiros não querem ir. Então, alguma coisa já está sendo feita nesse sentido. Isso foi um levantamento isso foi um problema que nós detectamos na CPI da Saúde, veio no relatório de uma forma explícita, dizendo quais são os municípios, aonde que tem os problemas e também oferecendo sugestões que nós colocamos no relatório. A outra questão, uma questão que assustou e assusta todos nós, que é o problema de gestão. A gestão na saúde ela tem que ser muito bem feita. Você está zelando com dinheiro para uma área vital para a sobrevivência da população. Então não tem como você ser desleixado, você ser irresponsável, ter malversação de dinheiro público com a saúde. Não dá para fazer isso em lugar nenhum, mas principalmente na saúde. É inadmissível e nós detectamos muito disso. O relatório veio indiciando várias pessoas, por conta exatamente disso que nós detectamos no estado inteiro. Problemas na gestão e problemas que têm que ser levantados, têm que ser aprofundados ainda mais pelo Ministério Público no sentido de fazer com que os agentes que cometeram erros e excessos possam devolver esses recursos ao erário público e também que possam ser penalizados exemplarmente no sentido de que a gente possa inibir daqui para frente que isso venha ocorrer novamente. E também no relatório uma coisa importante que nós trouxemos foi uma série de sugestões que nós estamos fazendo ao Ministério da Saúde do governo brasileiro, à Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul e aos gestores de saúde municipal, no sentido de fortalecer os mecanismos de controle. Quanto mais controle nós tivermos sobre a forma como esses recursos são manuseados, quanto mais nós tivermos, por exemplo, um controle social, a população tiver um acesso mais fácil, entender como que isso tudo funciona para ela, através do fortalecimento dos conselhos municipal e estadual de saúde, ela possa participar e ela possa efetivamente ser ouvida e cobrar dos gestores mais seriedade na gestão desses recursos. Então, a CPI ela não veio só levantar problemas e acusar e indiciar como nós fizemos. Nós também fizemos uma CPI propositiva no sentido de oferecer sugestões e alternativas para a gente mudar e melhorar o sistema de gestão da saúde no estado como um todo. Deputado, no quesito benefícios, o senhor acredita que o fato da presidente ser do mesmo partido que o senhor ajuda nos investimentos, na vinda de investimentos de verba federal aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Olha, nós fazemos solicitações de serviços na área federal ou na área estadual para todos os governantes. Nós fazemos ao presidente da República, mas fazemos também ao governador do estado, que é do PMDB. Independente da questão partidária, eu acho que, como fazemos ao prefeito de Campo Grande também, independente da questão partidária, eu acho que essa é uma função do parlamentar e nós temos que fazer. Eu não acho que tenha essa facilidade toda. Lógico que eu não vou ser hipócrita de dizer que eu tenho uma relação mais fácil, em qualquer partido político é dessa maneira, mas o governo do PT tem se mostrado um governo extremamente republicano.
Aqui no Mato Grosso do Sul, embora, por exemplo, o governador, nas 2 últimas campanhas, fez campanhas, uma contra o presidente Lula na época e outra contra o presidente Dilma. Ele apoiou José Serra nas 2 eleições. E nem por isso o governo deixou de apoiar o Estado. Se você vê os investimentos do governo federal no Mato Grosso do Sul nos últimos 10 anos, dos últimos 12 anos, que são os anos de governo do PT, Mato Grosso do Sul, proporcionalmente, é um dos estados brasileiros que teve maior número de investimentos por obras e recursos do governo federal. Então, a relação é republicana. E eu acho que isso é uma qualidade. Não pode ter esse tipo de revanchismo ou de problema, porque o fulano ciclano não me apoiou. A presidente Dilma perdeu a eleição aqui no Mato Grosso do Sul em 2010. O presidente Lula perdeu a eleição no Mato Grosso do Sul em 2002 e em 2006. E nem por isso o Mato Grosso do Sul deixou de ser muito bem aquinhoado nos recursos federais que vieram aqui para o Estado como um todo. Então, eu acho, lógico que a relação com o partido facilita, mas a relação também com agentes políticos do partido que estão no comando da nação e que têm essa visão republicana ajuda muito mais. Para finalizar nossa conversa, quais são os planos para 2014? O que a população pode esperar do trabalho do deputado? O que está sendo planejado para o ano que vem? Eu acho que a população pode contar com muito empenho, né? Com muita determinação, com muita vontade. Essa forma de entrega que eu busco fazer o mandato, de muito compromisso. 2014 agora é um ano de reeleição. Nós vamos buscar a reeleição, pretendo ser candidato à reeleição novamente de deputado estadual. Nós vamos ter eleições no país, vamos eleger presidente novamente, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. E da minha parte, eu acho que eu busco ser cada vez mais contundente no mandato, contundente no sentido de fundo nas propostas, no sentido de ter uma participação popular cada vez maior, no sentido de cada vez mais estar preparado para debater os problemas do Estado, e não só debater, mas oferecer sugestões também nesse sentido. Então, pode ter a certeza absoluta que vai continuar havendo o nosso trabalho da maneira como eu sou acostumado a fazer. E espero, assim como com relação à questão da saúde, com relação à questão da habitação, à questão da promoção da igualdade racial, a questão ambiental, né, que são temáticas que eu milito, que eu gosto, que eu trabalho com esses temas. Então, da mesma forma como eu faço nessas temáticas, de uma maneira geral, uma coisa que eu posso assegurar é que a sociedade, em eu me reeleger em 2014, pode ter certeza absoluta que vai continuar tendo um deputado combatente, atuante e comprometido com o seu Estado e com as pessoas que aqui moram. Ok, deputado Amarildo, mais uma vez muito obrigado pela sua presença, foi um prazer receber e eu acredito que vai ser muito útil todos os seus esclarecimentos para a população. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, agradeço a Uniderp, a todos aqui que sempre me recebem com muito carinho. Um abraço a todos. E esse foi mais um Entrevistando. Muito obrigado a você aí de casa que nos acompanhou e até a próxima.